Galera, olha esse Metroidvania que bonito, cara, custando R$ 44 no Nintendo Switch. Viajar por um mundo aberto desolado, buscar melhorias pra van, possibilitando ainda mais explorações, descobrir segredos nesse mundo, personagens, empresas e uma vila aconchegante, cara, este é Caravan Sandwich, ou Caravan Sandwich. Pois é um jogo que busca fazer essas coisas e principalmente busca entregar tudo isso em uma experiência tranquila, sem combate, nem mortes ou pressão do tempo. É um Metroidvania, só que também é meio que um cozy game. Essa é uma combinação que surpreendentemente combina. E pra melhorar, aleluia, a publicadora do jogo caprichou aqui na localização do preço pra nós brasileiros, cobrando menos de R$ 50 pro lançamento aqui no Nintendo Switch, valendo um destaque de um vídeo só pra ele aqui pra vocês. Agora, será que o jogo vale a pena, cara? Definitivamente é um jogo que tem muitos pontos que podem influenciar a sua decisão, então vem comigo nessa análise antes de tirar o seu veredito. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E nesse final de ano a gente vem tendo muitas análises de jogos interessantes, sejam eles exclusivos, grandes jogos third party ou grandes jogos indies. E claro, para ficar por dentro de todos esses destaques, já deixa o seu likezão aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e ativa o sininho de notificações para não perderem esses games super legais. E claro, dá uma olhadinha na playlist de análises de jogos que a gente tem aqui, que está na home do canal, beleza? Dito isso, bora mergulhar de cabeça agora em Caravan Sandwich. Caravan Sandwich, cara, é principalmente um jogo de aventura focado em exploração e, opcionalmente, também a interação com os personagens de uma vila. A nossa protagonista é a Sald, e ela trabalha em uma estação especial e decide retornar ao abandonado planeta de origem depois da sua irmã, desaparecida há 6 anos, enviar um misterioso sinal de socorro. Lá ela entra em contato com Sigalo, onde alguns poucos moradores vivem uma pacata vida do interior, mas muito prejudicada pela situação climática do país. E assim, rapidamente, a gente vai se tornando uma ajudante de todos aqueles moradores e demais raças e comunidades espalhadas pelo pequeno mundo aberto do jogo e que vão precisar da sua ajuda e também da sua van, já que é o único veículo que restou funcionando, né? Então a gente tem um papel importante ali naquela sociedade. Esses pedidos dos habitantes, eles são como as side quests do jogo. E no geral, cara, são coisas simples, porque a ideia do game é realmente fazer uma experiência de cozy game, onde a gente tá sempre arrumando pretexto pra ir, pra vir e passear com a nossa van por aí. E é gostoso fazer isso, cara. Mas se essas são as missões secundárias, que eu garanto que vocês vão querer fazer, qual que é a missão principal do jogo? Bom, a missão principal é encontrar a nossa irmã. E pra isso, cara, a gente tem que aprimorar o nosso veículo, além de destruir interceptadores de sinal que estão espalhados pelo planeta, porque destruindo esses interceptadores do sinal, a gente fica cada vez mais próximo de encontrar onde que é a origem desse sinal de pedido de socorro. E quem vai ajudar a gente nisso é Nefli, que também quer encontrar a nossa irmã, embora o seu posicionamento sobre isso seja mais cético. Afinal, foram 6 anos do sumiço. E no jogo, cara, Nefli é quem cria as novas ferramentas pro game, possibilitando a gente melhorar a nossa exploração. E como o tema exploração é essencial aqui pra esse game, cara, eu acho que é importante se aprofundar um pouco pra eu contar um pouco mais sobre ele e como que funciona a exploração nesse game. Normalmente quando a gente ouve falar em um jogo Metroidvania, a gente já pensa em um jogo 2D, com rolagem lateral e tudo mais, como são a maior parte dos Castlevanias e dos Metroids, né? E normalmente esses jogos têm muita ação e muitos poderes pro nosso personagem ficar mais forte. Só que esse jogo, ele é um Metroidvania que inverte essa lógica porque ele não tem nada disso. E ao mesmo tempo, dá tranquilamente pra caracterizar o jogo como Metroidvania, porque o nosso objetivo é explorar como se fossem dungeons, cara, que são instalações abandonadas, mas que tem diversos tipos de adversidades para explorar. E aí, pouco a pouco, a gente vai melhorando a nossa van, e a van sim permite a gente superar essas adversidades. Então, assim como o Metroidvania comum, cara, principalmente num jogo de mundo aberto, tudo já está disponível. Todo o mapa já pode ser acessado de cara. Só que alguns locais você precisa revisitar depois dessas melhorias para conseguir acessar mais profundamente e para superar essas adversidades que impedem a gente de adentrar esses locais. O jogo não tem combate, então, para conseguir essas melhorias, a gente tem que recolher chips eletrônicos de 4 raridades diferentes. Então, por exemplo, para conseguir uma melhoria X, a gente tem que ter, sei lá, 20 chips normais, 10 chips incomuns e 5 chips raros. E aí, conseguindo esses chips, a gente coloca ali na mão da Nefli e consegue fazer uma melhoria na nossa van. Para conseguir esses chips, a gente tem que explorar o mundo e investigar veículos, investigar computadores, máquinas, tudo que for elétrico sempre tem algum chip que dá para aproveitar. E um outro modo mais simples e direto é fazendo as side quests dos personagens da vila, porque no final da side quest
quests, eles sempre pagam com sucata, né? Uma máquina que não funciona mais, um eletrônico que a gente consegue retirar o chip, esse tipo de coisa. E tá aí mais uma graça, cara, da gente conhecer os personagens nesse mundo, fazer side quests e conseguir essas melhorias. E claro, mesclar esses dois modos, né, as side quests e a nossa busca pela missão principal é o mais provável, mas é interessante dizer que existe uma escolha. Se você quiser focar apenas na exploração ou apenas nas missões e conseguir mais rápido, você pode fazer isso nesse jogo, além de desenvolver a sua relação com os personagens da vila. O mundo aberto desse jogo não é muito grande, e principalmente por a gente já ter uma van, né, que é um carro, já desde o início do game, a ideia é que todos os locais do jogo já sejam mesmo relativamente próximos uns aos outros, facilitando assim a exploração pra gente não ter trechos longos de viagem entre o nosso local e o local da nossa missão. É pra ser tudo mais ágil mesmo, mais prático, e prático é como é o jogo em si. E sim, galera, o jogo é prático e também é fácil. Afinal de contas, ele é um cozy game, não é um jogo pra você se estressar, ele é um jogo pra você curtir a viagem. Quando um jogo é muito fácil, a gente costuma brincar que ele é um passeio no parque. E aqui, cara, a ideia do jogo é meio que essa mesmo. A Soldi não leva dano. Você pode, se você quiser, pular do local mais alto até o chão e ela vai no máximo tremer as pernas. Não existe inimigos, não existe perda de vida, não vai existir alguma coisa aparecendo que vai te empurrar ou alguma coisa que você tem que evitar. Não, nada do tipo. Além do mais, não tem nenhum tipo de pressão do tempo no jogo. Um puzzle que vai pressionar a gente a terminar mais rápido ou algum desafio que vai colocar um tipo de pressão no jogador. Tudo no nosso ritmo. A única coisa que vai exigir uma habilidade mesmo do jogador é na questão da exploração e, de certa forma, em trechos de plataforma, tá? Então existem locais mais difíceis de serem acessados, ou como no Metroidvania, que o jogador pode acessar antes, né, buscando, entre aspas, quebrar a ordem do jogo, ou fazendo algum tipo de plataforma mais avançado, ou pegando uma melhoria que vai fazer a gente ter algum tipo de habilidade que vai facilitar a gente acessar um lugar antes da hora. Mas aí é a parte dos jogadores quererem explorar também, se você é um jogador mais hardcore e você quer esse tipo de coisa, ou se você quer um jogador mais casual e vai seguir na ordem certinha ali mesmo das coisas que o jogo te apresenta. Esses trechos de plataforma ou essa possibilidade de quebrar a ordem do jogo não é exatamente um elemento forte aqui ou algo super presente, então não jogue ele necessariamente buscando isso não, tá? Mas é algo que o jogo tem pra testar a sua habilidade, vamos assim dizer. Porque a ideia do jogo é ser relaxante mesmo, inclusive é frequente o jogo ele te dar momentos de apreciação de paisagem, ou num diálogo ocorrer uma cena onde dois personagens conversam admirando a vista, esse tipo de coisa. Porém, existe um possível fator estressante nesse jogo. Vocês sabem, né, a gente sempre separa uma parte na análise pra falar dos problemas ou das coisas que incomodaram a gente nos games. Então eu vou falar desse fator estressante nessa parte sobre os problemas do jogo, porque tá muito mais sobre uma falha do que uma ideia dos desenvolvedores. Mas antes disso, cara, respondendo a pergunta que não quer calar, dá pra ter um jogo contemplativo bonito desse no Nintendo Switch? Olha, o jogo ele roda no Nintendo Switch e a versão do Switch ela roda a 30 FPS com quedas de frames. Essas quedas acontecem em alguns locais, infelizmente, tá? Incluindo na sua vila, que é um ponto central onde a gente tá sempre visitando, e também nos arredores a gente tem uma performance um pouco ruim, tá? Que chega a incomodar. Na maior parte do jogo, essas quedas, elas vão ser mais perceptíveis mesmo para as pessoas que são mais hardcore gamers, como a gente, né? Que tá acostumado a ficar procurando esse tipo de coisa. Mas eu acho que para a maior parte das pessoas isso não vai ser muito perceptível ou não chega a incomodar, é aceitável. Ou pelo menos ao longo do jogo, cara, não foi algo que a gente ficou prestando atenção, isso foi algo que deixou de incomodar mesmo. Mas na vila e nos arredores a gente sempre percebe. Em termos de gráficos, os visuais são bons do jogo, ele tem um mundo aberto no qual a gente passa correndo de van, então exige um processamento rápido. Então o que mais se nota na perda de visual na versão de Nintendo Switch são elementos do cenário carregando ali na hora que a gente passa por eles. O famoso pop-in. E na versão portátil do Switch tem locais com resolução baixa também, o que tira do aproveitamento do visual, embora a direção de arte do jogo ajude ainda a deixar a coisa bem bonita no geral, tá? Então, resumindo, cara, a versão de Nintendo Switch é ok. Jogando no PC, por exemplo, comparado com o Nintendo Switch, a gente não tem nenhuma perda nessa questão apreciativa do game, né? Mas na versão de Nintendo Switch, como ele tem um gráfico reduzido, vai ter uma pequena perda nesse sentido do jogo também. Embora essa questão apreciativa ainda exista e seja bem presente, porque a direção de arte, cara, do jogo e a direção da gameplay reforça esse fator tranquilidade. E como eu mencionei, a direção
direção de arte é muito boa e os cenários são muito bons. Então, no geral, eu diria que é um jogo melhor aproveitável em uma plataforma um pouco mais potente, mas que não chega a ser totalmente comprometido no Nintendo Switch. Dá pra aproveitar ele tranquilamente no console, mas só tem que lembrar, cara, que a gente jogou esse game antes do lançamento dele. E é bem comum, cara, no primeiro dia ou nos primeiros meses ali, terem vários updates no jogo que corrigem e melhoram bastante dessas coisas, tá? Principalmente em análises como essa aqui, onde a gente levanta esses problemas. Muitas vezes os desenvolvedores, eles pegam esses feedbacks e começam a melhorar depois do lançamento do game, então eu acredito que esse aqui vai ser um desses casos. E claro, como vocês sabem, vamos avisar vocês aqui no futuro no canal. Tá com o sininho de notificações ativado aí? Bom, agora chegou aquele momento que eu vou relatar pra vocês os contras do jogo, as coisas que a gente não gostou tanto assim, além de alguns avisos pra ajudar no seu veredito se vocês querem comprar o jogo ou não. Número 1, o jogo ele não é tão bom de plataforma como eles querem que o jogo seja, tá? A física, ela poderia ser um pouco melhor, tem locais que você pula e fica travado entre a parede de um objeto grande, então você pode se frustrar em alguns momentos com isso, principalmente se você vai ser aquele tipo de jogador que vai tentar quebrar o jogo, explorando onde ainda não era pra explorar, esse tipo de coisa. É algo comum pra quem tá acostumado com plataformas 3D, cara. Eu estava jogando recentemente, inclusive, o Astrobot, que é um jogo da PlayStation, né? E aconteceu esse tipo de coisa, então esse tipo de coisa acontece aqui também. Dirigir no jogo é muito bom e a física da van é ótima. Definitivamente podem lançar um jogo de corrida depois desse aqui, tá? Mas a física da protagonista em si, cara, andando a pé, poderia ser um pouco melhor. O problema número 2 é mais um aviso do que um problema em si. Esse aqui é um jogo curto para um AAA, digamos assim. Normalmente o AAA são jogos de grande orçamento, né? Então saiba que esse aqui é um jogo curto para um AAA, mas até que longo para um jogo indie. O nosso tempo final foi 15 horas para poder zerar o jogo, sendo que por jogarmos antes não tinha nenhum guia na internet. Então, no geral, cara, eu acho que dá para terminar em menos tempo do que isso, principalmente sendo bem direto ao ponto, o que é meio contra a proposta do game, né, já que é um jogo de exploração. Então, tipo, jogue na moralzinha aí na sua própria exploração, deve dar umas 15 a 20 horas de gameplay, porque dá para aumentar isso fazendo o 100% do jogo, porque existem side quests que são mais elaboradas, incluindo locais únicos que são feitos só para essas side quests e tudo mais. Então, como eu falei, não é necessariamente um problema, é um aviso ali sobre o tempo de jogo. Agora, o número 3 é um problema real do game. E esse problema é o mapa. Mapas são essenciais em Metroidvanias, e aqui ele não é muito bom, cara, porque ele não exibe muitas informações. Então, você não sabe necessariamente se numa área você já explorou tudo, se você já coletou todos os itens, esse tipo de coisa, sabe? E isso pode te atrapalhar e acabar te frustrando um pouco, sendo a única parte frustrante do jogo realmente. Essa era aquela parte que eu mencionei pra vocês que pode ser uma parte um pouco frustrante. E o aviso número 4 é que o jogo está em português, o que é ótimo, mas a tradução dele, cara, não tá 100%. Existem algumas frases que ficaram difíceis de entender, porque o jogo parece ter traduzido de forma literal a linguagem neutra direto do inglês. Então é mais uma nota assim que é importante de avisar. Quem sabe não é algo também que eles vão aprimorar aí no futuro, em futuros patches do game. Espero que sim. Concluindo, meus amigos, Caravan Sandwich é um bom jogo de aventura e que busca te entreter sem punição ou sem grandes desafios lógicos. É um passeio por um mundo desolado em uma van que ganha progressivamente mais recursos, possibilitando a gente revisitar áreas com portas e acessos que antes eram inacessíveis. E isso sempre traz uma sensação gostosa de jogar esse tipo de game. Ele é um Metroidvania, cara, só que sem combate, sem estresse, o que torna ele totalmente diferente nesse estilo que muitas pessoas já estão saturadas, mas esse aqui vem pra fazer algo diferente no estilo. É um jogo bem bacana, com algumas falhas, mas que com um preço que convém pra caramba, de apenas R$44 no seu lançamento, que não é um jogo que traz sentimentos muito fortes como alta adrenalina ou um drama que vai fazer você chorar, mas é um jogo tranquilo, calmo, um cozy game pra você poder relaxar numa tarde de domingo jogando. Como eu falei, felizmente o preço é muito bem localizado, o que ajuda quem se interessar a curtir ali as suas 10 a 20 horas de duração, tá? E a nota técnica do jogo na versão de Nintendo Switch é nota 7. Isso pelos problemas técnicos da versão de Nintendo Switch antes do lançamento, além do jogo em si não ser tão polido no geral, independente da plataforma, tá? Creio que essa nota possa aumentar bastante se a gente jogar em outra plataforma ou se eles trouxerem melhorias aqui pro Nintendo Switch. O jogo traz um bom conteúdo em termos de qualidade e quantidade, e os demais pontos como música, arte e história são bons, mas sem ter algo necessariamente assim que seja um grande destaque. Dito isso, a nossa tier list de recomendação geral, ou seja, a experiência geral que tivemos com o game, é Tier A, o que significa que é um jogo muito bom, muito pela sua abordagem única dentro dos Metroidvanias e pela sua relação custo-benefício que a gente avalia que vale a pena.
Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa avaliação de Caravan Sandwich. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Me segue lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. Agora é a mesma arroba em todas as redes sociais. Me segue lá em todas as redes que vocês usam aí com @RodrigoCoelhoC. Comenta aí embaixo se vocês têm mais alguma dúvida sobre o jogo, que a gente vai estar tirando dúvida de vocês também. Vamos deixar alguns links e informações aqui na descrição pra vocês também, tá bom? Lembrando, temos o grupo do Nintendo Barato, se vocês quiserem ficar antenados aí das promoções, dos cupons. Na hora de comprar o seu Nintendo Switch um jogo, cara, entra lá, tem o grupo do WhatsApp, do Telegram, do Instagram, onde for mais conveniente pra vocês podem entrar lá. É muito importante estarem nos grupos do Nintendo Barato. E claro, ativando o sininho de notificações nas segundas-feiras, a gente tem o vídeo dos lançamentos e das promoções. Eu aviso vocês também quando o Caravan Sandwich entrar em promoção pra vocês poderem aproveitar, tá bom? Então ativa o sininho de notificações aí, meus amigos, deixa o likezão aí no vídeo. E mais importante que tudo, sejam gentis com as pessoas, porque isso sim é uma característica muito bacana aqui da nossa comunidade. Tamo junto, meus amigos. E agora sim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!